Vamos buscar a paleta de Lucas. Tá bom? Aí? Vamos lá? Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Alexandre. Sou o Papa 2 de Alfa. Moro aqui em Brasília há 7 anos, mas a minha estação é lá de Goiânia. Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês aqui, já vim falar outra vez aqui com vocês antes, e hoje eu vou estar falando sobre um assunto que é relativamente comum no nosso meio de radioamadorismo, só que eu vou falar de uma maneira diferente hoje. Eu vou falar sobre os satélites de radioamador, só que eu vou falar sobre a parte de engenharia deles. Então, é uma área que eu trabalho já tem 7 anos. Na parte de satélite, já trabalhei com satélites que já estão hoje no espaço, né? E estou trabalhando atualmente em outro satélite que está indo para o espaço em 2027, e especificamente CubeSats, né? E eu vou estar aqui mostrando para vocês um pouco sobre o lado que a gente não vê, que é a engenharia, como é a fabricação, como são feitos, como é o formato, como é o jeito do satélite, como ele opera. Bom, eu vou iniciar brevemente aqui na história, porque é importante a gente destacar a história, né? Primeiro satélite, como a maioria de vocês já conhece, foi o Sputnik 1, o satélite soviético de 1957, que foi um satélite que marcou o início da nossa era espacial como a gente conhece hoje, os satélites artificiais, né? Os soviéticos, eles iniciaram essa era e, na época, né, na Guerra Fria, a gente estava tendo ali a corrida espacial. Então nós tivemos também o primeiro satélite americano, que foi o Explorer 1, que foi justamente um satélite que descobriu uma das coisas que a gente utiliza muito hoje no radioamadorismo, que é o nosso cinturão de Van Allen, que é uma região onde você tem uma concentração de íons gigantesca na atmosfera, que é uma região onde a Terra protege o campo magnético da Terra, que influencia diretamente no nosso radioamadorismo hoje em dia, que é a tal da ionosfera, é uma das coisas do cinturão de Van Allen, né? A ionosfera que influencia a nossa propagação para contatos diários que nós fazemos no nosso dia a dia. Então foi esse cara aí, o Explorer 1, que foi o que realmente descobriu. Já existia uma teoria por trás disso daí, mas elas não eram provadas. Então nós temos aí, em 1962, o Telstar 1, que ele inaugurou a comunicação via satélite. Então ele fez a primeira comunicação transatlântica, né, entre Estados Unidos e Europa. Década de 70, 80, os satélites GPS. Eu coloquei esses marcos aí que foram que mudaram para sempre a nossa vida cotidiana do dia a dia. E, focando agora em 1999, foi criado... em 1999, uma plataforma chamada CubeSat. CubeSat é uma plataforma de satélites, de microsatélites, que tem cerca de 10 centímetros, que são hoje, impressionantemente, os satélites que a gente vê que são lançados pelo radioamadorismo. Alpha Oscar 91, toda a série Alpha Oscar, né, são CubeSats, todos eles são nessa faixa de 10, 13 centímetros, 10 a 13 centímetros. E eles foram inicialmente criados por universidades, né? Por essas duas pessoas aqui, o Point e o Finn. Eles criaram esse projeto em 1999, tendo seus primeiros lançamentos no início da década de 2000, né? Então, o radioamador, a comunidade radioamadora, né? Principalmente a ANSAT, né? Que é a Amateur Radio Community, né? Que é a comunidade de satélites radioamadores, principalmente a americana e a europeia, eles identificaram uma brecha ali de baixo custo, né? Então você tem uma plataforma de baixo custo, que são esses CubeSats pequenos, satélites pequenos, que vão de carona nos foguetes, e para colocar transponders de radioamador, colocar equipamentos, pesquisa, e o que a gente conhece hoje como os repetidores FM, que talvez aqui muitos utilizam, né? Bom, a missão, o que seria a missão disso daí? Missão do radioamador no geral. Como a própria Anatel, isso aqui foi retirado da Anatel. O serviço de radioamador é um serviço de telecomunicações aplicado ao radioamadorismo. O serviço principal
O objetivo principal do serviço é a instrução técnica, intercomunicação e investigações técnicas. Eu quero focar nessa área porque isso aqui é não satélite radioamador, é uma polêmica muito grande no Brasil. Instrução técnica, intercomunicação e investigações técnicas. Esses três pilares do radioamadorismo, não necessariamente o satélite radioamador ele vai ser lançado com o objetivo de comunicação. Vou falar do satélite, igual o satélite FM, o SA-50, a Faraosca, enfim. O objetivo é justamente instrução técnica, experimentos, inclusive a parte educacional também. Então, muitos satélites radioamadores não têm transponder para a gente falar. A gente pega o nosso CloudFang lá e o antena direcional fala. A maioria deles não existe. Só que a gente tem centenas de satélites de radioamadorismo que usam as bandas de radioamador, que são educacionais e que têm experimentos científicos que favorecem o radioamadorismo. Só que, infelizmente, a comunidade, ela não aceita muito isso daí, porque para nós, principalmente brasileiros, o satélite radioamador tem que ser o satélite que a gente consegue falar. Só que a gente não entende que o radioamadorismo é justamente a investigação técnica. É justamente a parte dos processos ali de instrução. A comunicação, falar no rádio, é apenas uma consequência disso tudo. Bom, esses satélites, eles são inseridos em algumas órbitas, né? Aqui eu coloquei o exemplo. Essa LEO ali, que é de Low Earth Orbit, que é a órbita baixa, são as órbitas mais baratas de serem inseridas, normalmente fica na faixa de 500, 250 a 500 mil reais, para você lançar um CubeSat de 10 centímetros com aproximadamente 1,5 kg para o espaço. Essa cotação é da SpaceX, né, que é a mais barata hoje. Então, são satélites que você tem uma passagem ali de cerca de 10, 12, 15 minutos, né, que você consegue falar, consegue receber. A gente tem um satélite hoje que está na geoestacionária, né, que é o QO100, né, que na verdade ele tem um transponder, ele é um satélite radioamador, é um satélite de comunicação e televisão, que tem um transponder que recebeu carona no satélite na plataforma, mas ele não é específico para radioamadorismo, mas tem experimentos radioamadores, que não é só experimento de comunicação. Da mesma forma, por exemplo, os satélites que vocês conhecem, o Alpha 91, por exemplo. O Alpha 91, o objetivo do satélite não foi lançar um transponder FM para comunicação, foi testar a eletrônica de mesa que nós temos aí no espaço. Então, o comportamento da eletrônica de mesa, essa é a missão do Alpha 91. Só que o transponder foi de carona, aproveitou a plataforma e está aí disponibilizando comunicação com os radioamadores. Bom, os CubeSats são usados no radioamadorismo hoje. Essa aqui é a proporção do tamanho dele, para vocês terem uma noção. Muita gente acha que é um negócio enorme, grande, mas são satélites que normalmente têm aqui 10 centímetros de arestas, né? Normalmente essa parte superior, onde fica o mecanismo de antena, ela tem 13, justamente por conta da parte das antenas. Painéis solares ali, tem ali a demonstração, ó. Alguns com câmera, e eu vou explicar cada subsistema desses aí para vocês. Então, são satélites extremamente compactos, são satélites que ficam na faixa de mais ou menos de 500 mil a 1 milhão de reais para ser construído. Esse valor no meio espacial é um valor muito barato, é um valor muito acessível para a comunidade científica, inclusive a comunidade de radioamadores, como tem nos Estados Unidos, que é a ANSAT. Então, o Alpha 91, o Alpha 92, a série Alpha, por exemplo, ela é desse tamanho, exatamente nesse formato, desse tamanho, que variam de custos ali entre 1 milhão, 15 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. Isso, 1 milhão e meio no meio espacial não é nada. Comparando, por exemplo, os satélites geoestacionários, igual o QO100, que fica na faixa de centenas de milhões, então 500 mil reais, eu estou falando em reais. Não é nada. Converter isso para dólar é uma pechincha nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, nos satélites, essa estrutura, nós temos uma estrutura basicamente de alumínio aeronáutico. Ela deve ter essa estrutura de alumínio aeronáutico, preparada essa linha aeronáutica, justamente para suportar o vácuo absoluto, né? Alguns tipos de estruturas, elas explodem no espaço do vácuo absoluto. Então, ela precisa de um alumínio aeronáutico tanto para suportar o vácuo, quanto para suportar a diferença de temperatura. No espaço, o nosso satélite vai ter diferenças de temperaturas extremamente negativas de um lado da face, enquanto a outra lado da face que está recebendo o sol está com temperaturas positivas enormes. Só para citar exemplo,
Se uma face está virada para o Sol, ela pode chegar a centenas de graus, enquanto a virada para o lado da sombra, ela pode chegar a dezenas ou até centenas de graus negativos. Então a estrutura ela precisa aguentar. Uma estrutura tradicional ela explodiria, ela dilataria até o ponto de se estourar. Então aqui é um padrão, o standard de CubeSats, né? Nós temos vários CubeSats, por exemplo, o satélite India-Oscar 86, o LATAM, não sei se vocês conhecem o LATAM, ele não é um U, ele é uma plataforma um pouco maior, que é uma plataforma que se assemelha ao 12U, que é um satélite de missão principal, a parte de humanitária para a Indonésia. Aí ele tem também um repetidor radionador, mas a parte de missão principal dele é questão de terremotos, de tsunamis, né, monitorar isso aí na parte da Indonésia, que nós, radioamadores brasileiros, utilizamos para fazer contato no dia a dia. Bom, nós temos também o sistema de OBC, que muitos aqui, o radioamadorismo eletrônico é muito interligado, né? O OBC ele é o Onboard Computer, que é o computador de bordo. Nos satélites, nos CubeSats de radioamadorismo, você pode usar desde componentes de prateleira que aguentam algum tipo de. que aguenta, né, as temperaturas e as cargas de radiação do espaço, como componentes industriais que são medidos principalmente pela Europa. Você compra isso em kit. Então você tem computadores de bordo. Inclusive tem satélites que são controlados até por Arduino. Sistema do ATmega, por Arduino. Se vocês conhecem o Arduino. Tem satélite que é controlado por Raspberry. Assim, isso daí são satélites mais, como que eu digo, mais home-made, né? Os satélites que você tem, os combustíveis já são componentes específicos do espaço. Temos aí também o sistema de EPS, que é o sistema de Electric Power System, que é a parte de energia. Como vocês podem observar, olha tanto que isso se assemelha ao nosso dia a dia. As baterias que são utilizadas nos CubeSats hoje tradicionalmente são as famosas 18650. Que é aquelas baterias maior que tem Power Bank, enfim. É claro que não as mesmas, ela é uma bateria que é utilizada, que tem um preparo térmico, né? Um isolamento térmico, mas nós temos aí a parte de distribuição, o condicionamento, a unidade de bateria, enfim. Normalmente os satélites, inclusive, uma curiosidade, eles trabalham com 3.3 ou 5 volts. Que é a prioridade de tensão que eles trabalham, né? Bom, nós temos aí também o sistema de ADCS. A ADCS é algo um pouco mais complexo, que é o sistema de orientação do satélite, né? Vou pegar aqui só para... Dependendo da missão do satélite, né? Se você, por exemplo, você tem uma câmera aqui, que você precisa de uma orientação que essa câmera esteja virada para a Terra. Porque em órbita, normalmente, quando o satélite é lançado, ele é lançado do jeito que ele foi ejetado, ele fica ali para sempre, eternamente, porque você não tem atrito ali no controle de atitude dele para tirar esse movimento. Então, o sistema de ADCS, ele é justamente o sistema que controla o apontamento. Satélites de comunicação, eles controlam o apontamento de antenas, satélites de imageamento, eles controlam o local onde a câmera vai ficar apontada. Então nós temos aí, como por exemplo, você tem a roda de reação. A roda de reação nada mais é que um giroscópio. Não sei se vocês conhecem o giroscópio, mas nada mais é que um giroscópio que controla a atitude do satélite com 3 rodas girando nos 3 eixos, né, X, Y, Z. Ali é um magnetorque. Ele usa literalmente aquelas bobinas ali, elas criam um campo magnético, um campo eletromagnético, que interage com o campo magnético da Terra, virando o satélite com magnetorque. Ele usa o campo magnético da Terra, transmitindo, excitando essa bobina, né, e gerando um campo eletromagnético. Temos também aí o principal aí que nós gostamos, é o sistema de TTC, que é o Telemetria, Telecomando, Comunicações, que é o sistema aí que é mais ligado ao radioamadorismo, né? Isso aqui são rádios. Esses aqui são rádios que vão nos satélites. Aqui, como vocês podem observar, são 2 módulos. Um uplink e um downlink. Isso aqui é o rádio do satélite. Essa caixinha aqui, isso é o rádio. Então são rádios extremamente compactos. Muitos satélites, inclusive, usam LoRa. São rádios extremamente compactos e de baixa potência, porém com alta sensibilidade.
Normalmente o CubeSat, depende do tamanho dele, né, vai depender da quantidade de baterias que você tem nele, para determinar a potência máxima que você consegue de RF. Mas de algo em torno de 1 a 2,5 watts de potência. Isso com linha de visada direta sem obstáculos nenhum é tranquilo para a gente. Como a gente observa nos satélites hoje em dia, você consegue receber tranquilamente um SO50, por exemplo, transmite com 2,5 watts a 400 km de altitude. Então, pela linha de visada é tranquilo. Então, os sistemas de comunicação deles são rádios extremamente compactos, são rádios aí com menos de 10 centímetros de tamanho, que só atingiria na casa de centenas de milhares um equipamento desse daí, extremamente sensível. E sempre são pelo menos 2 rádios. Você tem que ter um uplink e um downlink. Né? Um uplink para enviar os comandos para o satélite, né, para movimentação, para alguma missão que ele precisa fazer, e o downlink para ele te responder falando sobre a missão, como está acontecendo, todo o processo que ele está no espaço e a saúde dele. Né? E temos também os sistemas de antena dos satélites. Eu trouxe aqui hoje só para mostrar. Esse aqui é uma peça sobressalente do satélite Serpens. Essa é uma peça em alumínio aeronáutico do mecanismo de antena do satélite Serpens, que foi para o espaço em 2015. Então, deixa eu só abrir aqui. Quando chega no espaço, ela abre, ela tem uma mola, ela vai abrindo. A antena, isso aqui é só o suporte dela. A antena em si, ela fica presa aqui e ela estende, como se fosse isso aqui. Isso aqui. Ela está estendida. Então é uma antena de polarização circular, não é linear como a gente utiliza no dia a dia aqui no radioamadorismo terrestre, né? Então ela é uma antena de polarização circular. Então ela trabalha em 2 bandas ou na mesma banda com dois rádios diferentes, né? Tem satélite, por exemplo, de baixo custo que utiliza trena. Literalmente a fibra da trena como antena. Então, esse aqui é um mecanismo, um exemplo de mecanismo em alumínio aeronáutico. Esse aqui é um ABS de alta densidade. E as antenas trabalham em polarização circular. Bom, para finalizar um pouco aqui e abrir para se alguém tiver alguma dúvida, algumas questões, eu quis destacar aqui algumas missões radioamadoras brasilienses que as pessoas não têm informação. A primeira delas, em 2015, nós tivemos o Serpens, que inclusive indicativo PY0ESA. Aqui o pessoal foi uma parceria entre a Universidade de Brasília e diversas outras universidades do Brasil. Então foi um satélite, um CubeSat de 30 centímetros, que ele foi fazer coleta de dados espaciais, né, gerais. Foi uma plataforma para teste, né? E nós tivemos mais recente agora o Alpha Crux, o PY01NB, que foi lançado em abril de 2022. Esse eu tive participação, ele foi o idealizador do professor Renato Borges, inclusive ele é radioamador também. Esqueci de indicativo dele, ele é PU2. Que foi um satélite de comunicação, tinha um digipeater de radioamador para PRS, enfim. E ele, aqui está a foto dele. Então esse aqui é o tamanho original dele. E agora temos outra missão, que é o MOPS. Ainda não temos indicativo dela, mas ela vai ser um PY0, que é uma missão que eu estou participando agora, que é um satélite de coleta de dados da falha magnética do Atlântico Sul. Então ela tem previsão para lançamento em 2027 e está sendo realizada inteiramente em Brasília, com parceria com a parte de radioamadorismo também. Inclusive, vendo parceria, possivelmente, a gente vai ver mais frente uma parceria com a Labro, inclusive, que é um satélite para fazer coleta de informações atmosféricas, né, que afetam componentes eletrônicos, né, que é a anomalia magnética, que afetam componentes eletrônicos. Então, a missão dele é justamente estudar isso daí. Aí você se pergunta, bom, eles nenhum desses aí tiveram ali, eu falando desse satélite, eu não falei nenhuma vez desse satélite, realmente. Nenhum desses satélites você conseguisse comunicar com ele e retransmitir. Só que eles estavam inseridos dentro de uma missão do radioamadorismo, que é a parte educacional e a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, como não tem finalidade comercial, o radioamadorismo se aplica a esse tipo de missão.
Então, nós já tivemos 2 missões no espaço, né, do radioamadores via satélite, e agora temos uma terceira ainda aí para 2027. Bom, inclusive, ó, Brasil no cenário mundial, isso daqui é a Ground Station, que é a estação de solo da Universidade de Brasília. Essa daqui é a Papatango 2 Rec November X, se eu não me engano. O indicativo dela agora está me fugindo da memória. Que é a estação que comanda, que fica lá no Lodestar, UNB, a estação que comanda o satélite Alpha Cruz. Temos ali também o LASE, que é o laboratório de sistemas espaciais da UNB também, que temos a Papatango 2 UNB, que é a que vai comandar que comandou o Serpens e que vai comandar o MOPS. E além de tudo, nós temos, por exemplo, projetos de extensões, como citando aqui agora o FullDesign, que é um projeto de extensão hoje que eu participei há muitos anos, que é da criação de infraestrutura e subsistemas espaciais. Eu trabalhei muito tempo na parte de criação de subsistemas de telecomunicação, na gama FullDesign. Então, nós já tivemos sondas lançadas para a estratosfera, nós tivemos vários projetos que nós fizemos, né, na nível de engenharia aeroespacial, isso tudo aqui envolvendo radioamadorismo também. Isso poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem, né? Mas nós temos esses três ambientes aqui em Brasília que conseguem permitir aí essa integração entre radioamadorismo e ciência espacial. Bom, então, pessoal, obrigado pela atenção. O que eu tinha para falar era isso. Eu falei de maneira bem resumida para não ficar maçante e também para ficar mais fácil de entender. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Quanto tempo dura essa Bom, os pulsars, como eles são inseridos em órbitas mais baixas, apesar de eles estar no espaço, ainda existe atmosfera lá, então você ainda tem pequenas partículas de gases lá. Então isso aí gera um arrasto. Esse arrasto ele vai desacelerando o satélite até ele cair. Então a missão dele é um pouco mais reduzida em tempo. Normalmente fica em torno de 1 a 2 anos no espaço. Mas tem satélites aí que estão inseridos em órbitas um pouco mais altas, que eles ficam mais tempo. Por exemplo, o SO-50 de radioamadorismo está desde 2003. Então tem muitos anos. Né? Então depende da órbita dele. Normalmente os pulsados, como são mais baratos, eles são inseridos em órbitas mais baixas. Aí o arrasto atmosférico reduz muito a vida útil dele. Mais alguma pergunta? A pergunta era sobre a bateria. Quanto tempo ela duraria? Mas uma missão curta, beleza. Mas sendo alimentada no painel solar, tranquilo. Agora vai só 50, por exemplo, a sua alma ao vivo também, já está com a bateria. Como é que funciona essa questão? Pois é, a bateria ela é dimensionada para, normalmente, para 2 anos. Acima de 2 anos, o satélite já está com conta disso. E outro detalhe, o que estraga o satélite não é o período que ele está ali, é o período de eclipse. Quando a gente está na Terra, a gente tem os eclipses solares aqui, né? Um exemplo que a gente tem, eclipses solares são bem raros. Porém, o satélite ele tem eclipse todos os dias. O que seria o eclipse? Seria o momento em que o satélite está de noite, que a Terra está na frente do Sol para ele. Nesse momento é o momento em que o satélite ele não consegue recarregar. E uma bateria desgastada, uma bateria velha, se ela não consegue recarregar e ele está consumindo energia ali, aí o satélite desliga. A maioria desses satélites, depois que ele desliga, ele não carrega novamente. A bateria não volta. Porque essas baterias de lítio, elas têm uma tensão mínima que ela pode chegar normalmente em torno de 2,5, 2,7. Abaixo disso ela começa a estragar. Aí muitas vezes elas não retornam, principalmente se elas forem baterias antigas. Isso acontece até mesmo com as baterias que a gente usa, aquelas baterias rosas da Samsung, os 8650 da Samsung, que acontece isso, você baixar para 0 de tensão lá, muito dificilmente você vai recuperar ela. Então é mais um eclipse, e ele já é dimensionado para a vida de 2 anos, 1 a 2 anos, depende da tensão. Mais alguma pergunta? Como é que é a formação para se formar um engenheiro nessa área, né? Bom, aqui no Brasil, ele perguntou como a formação para se tornar engenheiro. O satélite ele é multidisciplinar, né? Então você tem pessoas em áreas de estruturas, pessoas na área de eletrônica, telecomunicações. Para a fabricação, a necessidade maior é que seja engenheiro, né? Por exemplo, eu tenho na engenharia aeroespacial.
A engenharia aeroespacial ela te permite estudar e construir principalmente a parte estrutural, a parte de controle térmico. Agora nós temos engenheiros eletrônicos que constroem na parte da eletrônica, do satélite, engenheiros de telecomunicação, na parte dos rádios, mas a maioria é engenheiro, a grande maioria. A UNB já tem. A UNB? A UNB tem engenharia aeroespacial, tem as engenharias, basicamente, para construir satélite, a UNB já tem. Aí nós temos no ITA, nós temos no Rio Grande do Sul, se não me engano, Santa Maria, nós temos lá no Maranhão também, temos também em Minas Gerais, Uberlândia. Então, basicamente tem que ser engenheiro. Né? Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Então, obrigado. Valeu, Lucas.